Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos aqui para a quinta aula do mega curso Canal Daniel Simões. Hoje vamos debruçar-nos sobre a simbologia. Vamos olhar padrões simbológicos em instituições, em estados. Nós começámos lá atrás, na primeira aula, no mais simples, num ponto. Um ponto sem forma e sem dimensão. Aí começámos a complicar o negócio e já estamos vendo a organização de designs que vamos ver hoje, que transmitem mensagens tal e qual como aqueles desenhos que nós tivemos a ver na alquimia, que naquele caso é uma linguagem não rebuscada, mas que segue uma linha de, digamos assim, de linguagem mesmo, né? Existe uma série de símbolos que são comuns, existe um padrão ali naquelas linguagens, o frasco, por exemplo, da alquimia, o sol como sendo o ouro. Existe uma série de símbolos que nós vimos que transmitem algo mais positivo e até nos ensinam sobre processos mentais de autoconhecimento mental e espiritual, sobre como é que a mente funciona, como é que o espírito funciona. E hoje vamos continuar com desenhos, porque desde o início, vocês repararem, desde o início que nós estamos a estudar desenho, né? Começou com o desenho, só umas noções de geometria, começámos a complexificar a nível de desenho, e hoje vamos continuar a ver desenhos. Né? É tudo desenhos. Quando nós entramos na escola, quando temos 5, 6 anos de idade, mas acho que todos mais ou menos entraram nessa altura, na escola, nós começamos a aprender os símbolos que o sistema permite que a gente aprenda a trabalhar com eles. Porque aqueles símbolos ali, as letras e os números, vão ser úteis para nós mantermos o sistema a funcionar como ele é. Então existe anos ali, nós treinando a caligrafia para conseguir escrever uma letra, juntar as letras umas com as outras, saber o som que elas fazem juntas e depois o significado que fazem várias juntas de uma palavra, até conseguir construir uma frase e ler, é uma caminhada, né? Para uns é mais rápido, para outros é mais lento, né? Mas quando nós estamos na escola, nunca nos ensinam sobre os símbolos que aparecem nas instituições, nos governos, nas ordens secretas ou discretas, e só quando nós começamos a sair das linhas de estudo e pensamento típicas do sistema, que vão na direção, vão afunilando para o sistema académico, e o sistema académico é que está definindo o modelo da realidade em que nós vivemos, a nível planetário, natural, há uma série de níveis, que eles é que são os sacerdotes da verdade, da descoberta das coisas. E ninguém nos ensina a interpretar esses outros símbolos. Né? E é isso que nós vamos olhar hoje, aqui um pouquinho. Como eu disse, não vai ser um mergulho profundo nisso aí, porque não é um objetivo estar a mexer muito na parte da simbologia, não é? Mas acredito que todo este trajeto que nós estamos caminhando aqui é importante para nós a percebermos linguagens diferentes e a percebermos que o sistema não está permitindo que a gente saiba uma série de coisas e que perceba a existência, a realidade de outras tantas coisas. Né? Então, basta nós clicarmos aqui, vamos aqui para o Google Imagens, vou ampliar isto aqui. No Google Imagens, vou fazer a pesquisa em inglês. E diz, olha, os caras querem que eu acesse a minha conta. Vamos escrever em inglês assim, University Logo. E o que aparece, mostra-nos logo assim,
começamos já a ver padrões, né? Isto que está aqui, algumas delas não são logos de universidades. Por exemplo, isto que está aqui, se vocês olharem, diz aqui Vector. Então são desenhos que estão prontos para o pessoal que trabalha com design gráfico utilizar. Mas existem algumas que são de universidades. Vamos ver aqui. Não, aqui está tudo para design. Espera aí, estou começando bem o vídeo, hein? Vamos botar assim, Columbia University. Pronto, apareceu ali Columbia University. Bom, estou vendo que eu tenho que fazer isto de outro jeito. Eu devia ter preparado isto aqui de outro jeito, que eu pensava que ia dar outro resultado. Aqui, o Google mudou um bocado os resultados de busca. Vamos fazer assim. Vamos pegar neste desenho aqui. Reparem que ele tem esse ângulo aí, azul mais claro, não é? Esse é um ângulo que nós vamos encontrar em várias coisas. Isto assim, eu pensei que isto ia dar... assim vai demorar muito, não é não? Para um vídeo, para uma aula. Também não estamos com pressa, vamos lá em frente. Então nós temos a Columbia University. Podemos ver Yale University. Aqui esta, vamos aqui. Então nós já estamos aqui a ver algumas coisas aqui. Aí. Uma das coisas que salta logo à vista é que existe uma concordância que se deve usar escudos. Por que isso aí? Não é? E nós estamos olhando logos de universidades norte-americanas, certo? Vamos ver aqui Harvard. Já estão começando a ver o padrão. Quem tiver um olhar mais de designer... esta aqui está vindo invertida. Espera aí, porque se eu copiar assim, ela vai vir a preto. Vamos ver como é que ela vai aqui para o Word. Não, vai com o fundo bom, legal. Então, nós já estão começando a ver aqui algumas coisas se repetindo, né? Quem tiver o olhar mais atento já vê as folhinhas. Reparem como as folhas são exatamente iguais às folhas que aparecem no selo do Brasil. Certo? Aquele que tem a estrela. Já vamos olhar. Isso aí. Podemos até fazer já aqui, já que eu falei, para não passar em branco. Mas a gente não vai esquecer isso, mas de qualquer maneira não quero estar a deixar correr o risco de deixar em branco. Vamos colocar assim, brasão, oficial, Brasil. Pronto. Opa, espera aí, que isto era para comprar, meu irmão. Aqui. Ele não está quadrado, vamos pegar este, não está tão bonito, mas atende para o que é. Vejam que o princípio de design é o mesmo, né? Aqui nós podemos ver também a organização em triângulo, né? Reparem bem, tem um triângulo para cima e tem um triângulo para baixo. Ora, nós já vimos isto na estrela de Moloque, ou estrela de Israel, ou de Davi, ou dos judeus, como hoje é conhecida, né? Aqui também tem, são duas universidades diferentes, né? Vamos ver outra aqui. Tirar o Harvard. O que é que aparece? Stanford. A Stanford é um pouquinho diferente. Pronto, esta aqui a gente pode pegar, mas ela é uma que sai do padrão, não é? Eu vou deixar a do Brasil ali no meio, porque já que eu peguei, então nós vemos que algumas saem desse padrão.
Cambridge, estamos indo para Londres. Mas, de alguma forma, o escudo é sempre usado. E quando eu comecei a reparar nesses detalhezinhos assim, comecei a ver o padrão que existe dentro das logos. Isto é interessante, de qualquer forma, fazer assim, né? Porque aí a pessoa vai vendo como é que se descobre este tipo de coisas, né? Vamos ver outra. Oxford Brown University. Estamos a ver também que o livro é uma das logos usados. Vou pegar antes esta aqui, que é quadrada. Então tem livros abertos. Podemos pensar, mas é porque o livro é universidade, livro, e então isso aí é normal, né? Nós já temos aqui a Universidade de Yale, acho que esta aqui esta aqui, que é de Harvard, com livro também. Esta aqui é a Universidade de Brown. E, mas o livro... Então vamos olhar aqui, vamos olhar... Logo da Ordem dos Advogados, acho que é isso, deixa-me ver aqui. Exatamente. Esta é a logomarca da Ordem dos Advogados de Portugal. O que é que nós vemos aqui em comum com outras? Como assim? O que está a acontecer? Ele não me deixa? Reparem que nós já estamos indo para instituições diferentes, não só universidades, né? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Né? Aqui nós vemos as folhinhas das Nações Unidas ou do brasão do Brasil. Vemos a lamparina, que muitas vezes é uma tocha, o livro aberto, que também vemos por aqui. Então, quando eu comecei a ver isto pela primeira vez, e comecei-me a perceber disto a primeira vez, eu comecei-me a questionar, mas se o universo tem tanta coisa, a natureza aqui na Terra tem tanta coisa, por que é que estes símbolos ficam limitados a uma quantidade tão pequena de símbolos, não é? Por que isso? Vamos ver aqui. No logo. Então, começa, quando nós colocamos tudo isto lado a lado, nós começamos a ver um padrão, né? Existe um padrão que se começa a manifestar. Eu poderia abrir o Photoshop para fazer isto no Photoshop, aí funcionaria bem legal. Eu vou fazer isso mesmo. Vou abrir enquanto estou fazendo aqui, depois é só passar para lá. O meu Photoshop é da Candonga, aí abre aqui de jeitos estranhos, tem que se dar aqui umas voltas, ok, está abrindo. Não, está abrindo não, agora está abrindo e vamos continuar. Então, interessante que eu mostre isto. Tem uns vídeos que eu já abri aqui, que é o domínio da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo, e eu mostro algumas coisas destas. É notório, né? Se vocês repararem, este brasão, deixa eu colocar este aqui, não está na cor original, mas tudo bem. Vamos colocar este aqui, talvez esteja melhor. Se vocês repararem bem, olharem com um olhar mais de designer, o princípio, ele veio com uns quadradinhos atrás, mas tudo bem. Isto não estamos aqui a fazer obras de design. Está muito grande. Tudo bem, vamos aqui diminuir agora, para que possamos ver todos. Então, o que nós estamos vendo aqui,
que eu não estou conseguindo encontrar aqui uma imagem legal do brasão de Portugal. Esta aqui talvez seja melhor. Vamos lá ver. Então vocês já estão vendo, né? Aí, como é que é possível isso aí? Hein? Por que essa semelhança toda? Coloquem as Nações Unidas, Portugal e Brasil. O princípio de design é exatamente o mesmo. Muda o estilo, muda a linguagem, digamos assim, o símbolo em si, né? Por exemplo, aqui o símbolo do Brasil utiliza café e outra planta que eu não me lembro o que é. Não sei se é cana, não sei. Ele tem umas flores ali em cima. E Portugal utiliza umas oliveiras. São ramas de oliveira. Aqui, nas Nações Unidas, eu não sei se será oliveira, se é folha de louro. Não é? De onde é que vêm as folhas de louro? Vamos ver aqui. Roman Empire. Photoshop querendo abrir. Empire. Logo? Não. Shield. Vamos botar shield, que é escudo. Estou procurando em inglês, porque... E ali está mal escrito. Empire é com E no início. Aqui não estamos vendo o que... Deixa-me ver se a gente consegue ver aqui de outro jeito. De onde é que isto vem? Não é? Ou pelo menos... Qual a antiguidade que nós vemos destes símbolos? E... Deixa eu ver aqui, logo, não tem, naquele tempo não existiam logomarcas, mas sei lá, os resultados de busca, olha aí, deu logo lá em cima, já viu? Então, digamos assim, a logomarca de Roma é isto que está aqui. Que tem algumas variantes, assim, que o pessoal estiliza um pouco, mas é isto que está aqui. Né? Vamos pegar esta aqui, que esta até está interessante, que estas setas seguem o mesmo princípio das logomarcas usadas pelos Rothschild. Sim, Photoshop que vai nos trazer mais qualidade aqui para a apresentação. Vamos aqui ajeitar aqui, que eu daqui passo tudo para lá num instante. Ok, então o que eu tenho que fazer é dar um print screen aqui. E é interessante, né, quando nós começamos a ver este tipo de linguagens. Então já temos uma coroa de uma planta, temos um círculo interno, que pode ser o mundo, né? Vamos aqui abrir para... Ok. Isto é mesmo daquelas aulas que o povo para assistir, depois quando já estiver gravado, é mesmo para quem quer, né? Com a rapidez que anda o mundo, o povo acho que não tem muito tempo ou paciência para estar a assistir a este tipo de coisas assim, né? Então temos aqui, ó, pronto. Já bonitinho, já mais... Então vamos continuar olhando aqui. É interessante, não é? Esta águia imediatamente faz lembrar o quê? Não é? United States Eagle. Não, mas assim ele vai me dar a águia só. Não, dá mesmo, ó. Pronto. Então aqui nós temos digamos assim, o brasão dos Estados Unidos, que é uma águia. Ele aqui agora vai vir com o fundo preto, porque é o formato PNG. Não tem muito o que fazer aqui em relação a estes fundos. Vamos aqui tirar assim. Ok. Você tem noção de Photoshop e tudo. Então, reparem que hoje os Estados Unidos da América têm este símbolo, não é?
E este símbolo, ele tem umas folhas de oliveira na mão. Também Portugal tem folhas de oliveira. Também as Nações Unidas, eu acredito que é folha de oliveira. Acredito que não seja louro. Aqui era folha de louro. Talvez das Nações Unidas seja folha de louro, porque ela está bem parecida, né? E é interessante que a águia dos Estados Unidos tem setas na mão. Estas setas não são dos índios, não. Estas setas que ela tem na garra são da família Rothschild. Reparem como é que a gente vai fazendo as ligações, hein? Vamos fazer Rothschild logo. Eu já estive olhando os Rothschild. Mas está aqui, ó. Até foi relativamente fácil. Os Rothschild utilizam este símbolo das setas já há muito tempo mesmo. Porque é a união fazendo a força. Então nós temos aqui as setas tal e qual como nas mãos aqui, nas garras da águia. Né? E é interessante, isto já é uma coisa bastante conhecida, mas eu vou dizer que aqui tem 13 estrelas que dizem que são os 13 primeiros estados dos Estados Unidos, formando uma estrela de 6 pontas. Certo? Por trás, vocês podem ver que tem uns raios de sol, né? Tipo uns raios de sol, que também são uma característica de alguns símbolos, que aqui ainda não apareceu nenhum com esse tipo de símbolo. Vamos voltar aqui às universidades, para a gente continuar aqui na parte mais institucional. Repara que a gente rapidamente saiu da parte da universidade, já fomos para os estados e tudo. Duque. Depois vamos aqui olhar. Aqui vemos que é toda uma linguagem católica. Então vamos ver. Ele não copiou. Nós estamos a ver uma linguagem diferente, mas o escudo está presente. Então, e aí? Não está conseguindo, não? Copiar imagem. E o cara teima e vir para ali. Vai. Essas coisas. Olha, e o cara... e continua querendo... Pronto, tudo bem. Então, por que ele não me deixa? Vou ter que salvar a imagem. Eu não entendo isso. O Photoshop faz-me isso às vezes. Ele parece que não copia uma das imagens e eu não sei porquê. Mantém a outra anterior. Aí tem que fazer uma série de procedimentos para ele conseguir abrir. Então nós estamos aqui identificando estes padrões. Porquê é que todos eles têm escudos? Não? Porquê? Se é uma coisa assim... porquê isso aí? Esta aqui saiu do padrão, não é? Porque é católica, vê-se, tem cruz ali e tudo. Mas reparem nesta coisa que está aqui, ó. Neste corte que está aqui branco. Que é semelhante a este que está aqui, ó. Só que aqui nós temos ele com a ponta para cima, aqui está com a ponta para baixo, mas se nós olharmos a posição das coroas, tem a ponta para baixo. Aqui também tem a ponta para baixo. Vamos em frente. Porque nós, quando começamos a ver isto inicialmente, podemos pensar, não é nada. Mas aí a gente começa a aumentar a quantidade de logos. E aí a gente começa a ver que onde é que está o padrão. Começamos a ver esses padrões, né? Vamos ver aqui Chicago University. Reparem, mais uma vez, tem um escudo. E aí,
Parece que está com dificuldade, né? E não quer mesmo. Por quê? O que é que se passa? É só porque eu estou fazendo isto aqui ao vivo, é para... Ó, incrível. Não sei porque é que ele está fazendo isso. Então, a Universidade de Chicago foi a universidade onde esteve estudando o Paulo Guedes, o qual, quando nós fomos fazer o levantamento que fizemos, fomos procurar o levantamento da presença dele lá na Universidade de Chicago e simplesmente sumiu praticamente tudo. Vemos que ele passou por lá, que estudou lá, mas não conseguimos ver os trabalhos que ele fez, sobre o que é que ele escreveu, isso não está. Só consegui encontrar mesmo a presença dele na Universidade de Chicago. E é uma coisa que a gente, quando começamos a pesquisar o Paulo Guedes, é uma dificuldade que temos a encontrar informação sobre ele. É como se realmente tivesse sido tudo apagado. Assim, para não deixar rastro. Então reparem mais uma vez o escudo, livro aberto, e aqui tem uma fênix, tipo, nascendo do fogo, né? Imediatamente, faz lembrar o Germany Shield, o escudo da Alemanha, que é uma águia, o design é o mesmo, a águia está sendo usada em imensos estados, mas quais são os estados, afinal, que estão podendo usar a águia? Será que existe, assim, alguma coisa, determinação internacional sobre quem é que não, ou quem é que pode ou não pode usar uma águia? Porque quem é que está usando a águia em termos de Estado, né? Nós temos os Estados Unidos, vamos puxar a águia para aqui, temos a Alemanha. Opa, está funcionando ainda? Como o áudio está meio... Tá. Não sei quais são os que têm mais águia. Se vocês souberem mais algum, podem dizer para a gente adicionar aqui essa informação. Vamos ver aqui. Russian Shield. Então, é interessante, né? Porque nós começamos a ver que Russian Coat of Arms, vamos ver aqui, Coat of Arms, que é o escudo de armas, né? O brasão de armas, também como é conhecido. Então vamos deixar aqui com o fundo de escudo. Então, mas porquê que a Rússia também tem uma águia? Só que a águia da Rússia tem duas cabeças, hein? Interessante isso aí, né? Ou seja, não tem só uma cabeça, são duas cabeças. Então nós temos a Rússia, os Estados Unidos e a Alemanha, com águias. E a Inglaterra? A Inglaterra começa a complexidade do negócio. Aqui na Inglaterra começa mesmo a complexidade deste negócio. Aí começamos a ver que existe uma hierarquia nestes símbolos. Bom, o cara não me deixa, tem que salvar. Nós começamos a ver que tem alguma coisa que estes símbolos representam que talvez nós não entendamos ainda bem. Eu, pelo menos, eu não estou ainda entendendo completamente, porque algumas coisas, eu quero encontrar uma lógica na leitura dos símbolos, mas às vezes a leitura, essa lógica escapa-me assim. Parece que quando a gente está quase pegando, né? Porque isto aqui não é uma linguagem natural. Logo, não espero encontrar perfeição neste tipo de linguagem, né? Mas vejo que existe alguma coisa. Então reparem bem que a águia, ela é o símbolo mais alto em termos de arquétipos de simbologia, mas o Reino Unido não tem uma águia. Ele tem um leão. E, detalhe, ele tem um leão com um cavalo. É melhor nós vermos aqui, isto aqui,
ver se eu consigo abrir. Exato, aqui fica com mais qualidade, por causa do tipo de imagem que eu estou usando ali. Se vocês olharem bem, assim, ó, tem o leão é a Inglaterra. Aí tem este unicórnio, mas o unicórnio não tem a coroa na cabeça. Ele tem a coroa no pescoço. E através da coroa que ele tem no pescoço está acorrentado. O que é isto aqui? Hein? O que é isto, afinal? Aí tem um rei, novamente, o leão está lá em cima, ó, em cima da coroa. Nós podemos ver aqui a cruz de Malta. Aqui já começamos a entrar noutro prisma, que ainda não vou entrar, talvez mais adiante ainda, que é nós vermos algumas ordens, que isso será interessante para entendermos ainda mais profundamente esta simbologia. Porque esta cruz que está aqui é de uma ordem, da ordem de Malta. Malta é uma ilha. Então, quando eu vi isto pela primeira vez, aí eu lembrei, peraí, então, mas, e como é que será, por exemplo, o da Escócia? Porque, para quem não sabe, o Reino Unido inclui a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Mas a Inglaterra, mas são países independentes, né? Aí, quando nós vamos ver a logo do Reino, da Escócia, né? Vamos ver se... tem que ser porque eu estou usando o Photoshop. SVG, tudo bem. Vai no formato SVG. Não, não é este. É este aqui. Acho que ele vai conseguir abrir. Abre ou não? Abre sim. É interessante, mas vamos olhar aqui. É interessante que quando nós olhamos então o da Escócia, o que vemos é que não tem leão, né? Tem este leão lá em cima, mas é vermelho. Que leão é este? Não é? Este leão é este que está aqui, né? Mas que leão é esse? Dos dois lados tem dois unicórnios presos. Ou seja, o leão que está aqui em cima não está aqui embaixo no território, né? O outro que nós vimos da Inglaterra tem o leão em cima, mas o leão que está lá em cima é o que está aqui embaixo. Ele está tanto lá no poder quanto está no território. Agora aqui, o leão não está no território. Olha aqui a terra. Os unicórnios, eles estão presos na terra. São da terra. O leão que comanda, porque está acima, a hierarquia de poder aqui é de cima para baixo, do maior para o mais pequeno. Então o leão que está ali em cima, que domina os que estão em baixo. Opa. Quem são estes unicórnios? Neste caso, a Escócia. Será que representam famílias? Será que existem famílias de nobres, vamos chamar-lhes assim, para a gente saber do que é que está falando, né? Que estão submissas à Inglaterra, na Escócia, acorrentadas ao poder daquelas? Então começamos a ver que existe. E aí? Mas por que é que não está funcionando os negócios? É só porque eu estou aqui fazendo o negócio, aí não dá, é? Assim não vale, aí, não quer vir para aqui não. Ok. Não tem como eu tirar o... Será que dá? Deu, legal, olha aí, nunca tinha experimentado fazer assim, passar uma imagem de um lugar para o outro. Legal. Então, talvez eu esteja sendo aqueles professores que ficam dando aulas muito lentamente e os alunos começam a ficar aborrecidos com o negócio. Mas eu acho que assim fica mais interessante do que se eu tivesse mostrando logo tudo de uma vez. E aí, agora, não sei onde é que está a imagem. Está aqui.
Porque se eu abrisse já com isto tudo pronto, não haveria esta noção de descoberta. Reparem que nós temos aqui o leão vermelho, deste lado aqui, ele está aqui no escudo da Inglaterra, e ele vai aparecer aqui nesta bandeira e neste escudo aqui. Só que aqui, na Escócia, ele aparece governando lá em cima, o leão vermelho. E este leão, que é o que está comandando isto tudo aqui, e está aqui, embaixo, na terra, no território, aqui ele não está aqui. Né? Então, por lógica, vamos procurar a Irlanda. Opa, Ireland. Nada a ver, não? Bom, esta é uma das que... Se calhar aqui está maior, exato, aqui está maior. Então reparem que a Irlanda já tem um leão no chão, também com um unicórnio, né? Acho que foi este aqui, né? Ireland é este aqui. Estou achando que este estudo está lento demais. O que é que vocês acham? Isto assim, o que é que vocês estão achando? Estão achando interessante? Talento, poderia ter mais dinamismo, não é? Daniel, aquele do Bradesco, você vai chegar nele ou não tem nada a ver? Aquele símbolo? São vários, Do né? Bradesco, podemos procurar, vamos ver aqui como é que é o... Qual que é a ideia, o significado ali daquela parada? Bom, não sei não. Não sei. Aqui, este símbolo que está aqui, assim, esta volta, ele pode representar o mundo. Se vocês virem, ele pode estar representando uma esfera. E aqui é tipo uma base, né? Só que existe o detalhe de estar subindo. Porque os caras não fazem isto à toa. Eles não fazem... Nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Logo, quando lemos a logomarca da esquerda para a direita, existe uma ascensão, né? E aqui parece ser o mundo. A mim é o que me parece, né? Mas não sei. Existem várias logos assim, que usam este tipo de design para dizer que está dando a volta ao mundo, que é uma coisa global, né? Mas aqui nós vemos que já foge um bocado aqui aos designs. Será que existia uma antiga logo? Bradesco, antiga logo. Podemos agora olhar também universidades. Não, era tudo mais ou menos o mesmo. Sempre foi tudo mais ou menos o mesmo. Vamos olhar a Universidade de Brasil. Universidade de São Paulo. Vamos ver aqui a logomarca, como é. É este padre aqui. Parece que é. Vamos aqui copiar a imagem, lançá-la aqui e vamos olhar para ela, não é? Então nós já estamos vendo que escudos, são 3 escudos aqui, vemos as folhinhas, seguindo o mesmo princípio. Tem esse senhor aí sentado, que eu não sei quem é, com uma espada na mão, não sei se é, não sei não. Quem é esse senhor? São Paulo, claro, é São Paulo. Óbvio, né? Porquê é que os países todos usam uma estrela de 5 pontas? Praticamente todos os países concordam nesse design aí. Porquê isso? Porquê que todos usam isso aí? Vamos colocar aqui na Universidade de São Paulo. Daniel. Oi? A PUC do Rio Grande do Sul também segue esse mesmo estilo.
Com a É, estrela. a gente vai ver aí as universidades brasileiras, vai ver como encaixam aqui. Então, Rio Grande do Sul, a universidade chama-se Universidade do Rio Grande do Sul, é? Não, é Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Só colocar PUC-RS que aparece. Bom, vamos ver assim. Tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reparem a tocha. A tocha, esta tocha que nós estamos vendo aqui é a tocha que está na mão da Estátua da Liberdade. E foi para isso que eu abri aqui estes vídeos, para nós podermos olhar algumas imagens. Porque essa tocha, ela vai aparecer... Bom, caiu um pouquinho, já estou de volta, não sei porquê. Nós começamos a ver a tocha aparecer nas mãos de Marianne, só que uma coisa que chama a atenção aqui, a tocha é, na simbologia que foi usurpada pela maçonaria, ela é a sabedoria, a iluminação. Não, estava a ver de quem era esta voz. Por momentos pensei que alguém estava falando comigo pelo micro. Então, nós vemos aqui a deusa da democracia. A imagem sumiu. Estamos sem imagem. Ah, foi porque eu caí. Eu saí dali. E aí, quando faltou... Ok. Então, por exemplo, aqui nós vemos que... Ah, sim, eu sempre faço essa confusão. Eu não sei porquê, eu sempre penso que o Hermes traz a tocha na mão. Ele não traz a tocha na mão, ele traz o pecado do seu. Então, vamos desconsiderar por agora. Mas nós temos a Estátua da Liberdade, né? Escrevi em português mesmo. Que tem a tocha. Essa tocha que está aqui... é essa que está aqui na Universidade do Rio Grande do Sul. É a mesma. Nós vamos ver isso repetido em diversas fontes e muitas universidades utilizam esse símbolo. Vamos ver aqui. Se lembrarem de mais universidades, podem falar aí. Vou usar a Universidade de Ceará. Aqui, 3 tochas. Se não tem só uma, tem 3. Vamos aqui usar, qual é que eu vou usar? Esta é melhor, mas está em PNG, tenho sempre que salvar ela. Então nós estamos vendo aí o número 3, agora mais um detalhe, a quantidade de vezes que as coisas aparecem. Essa também é uma coisa para chamar a atenção. Que existe um cuidado também com isso. Vemos que o número 3 aparece ali naqueles livros lá em cima. Então, pensava que já tinha conseguido pegar a medida. Mais universidades. Agora vamos para Rio de Janeiro. Ora, no Rio de Janeiro não aparece a Estátua da Liberdade, mas aparece uma figura que inspira a Estátua da Liberdade, que é nada mais nada menos que a deusa da República, da democracia e da liberdade, a Marianne, que surge, segundo me consta, surge na Revolução Francesa.
ela está na nota de real. E esta senhora, se não estou em erro, porque às vezes eles podem mudar a deusa, né? Mas acredito que esta continue sendo a mesma. Então não tem a tocha, mas tem a senhora. Isso é para nós vermos ao detalhe, né? Vemos que o princípio de design é o mesmo, as inspirações de design acabam por ser as mesmas, mas para termos a certeza desses detalhes, quem é que está sendo representado aqui? Não sei não. Ao detalhe não. Mais Rio de Janeiro, eu vou botar Paraná. Daniel? Oi? Oi, e eu estava olhando, tem um cavalo alado, me parece, no Tem Rio, na Universidade do Rio, Pegasus. né? No capacete, nessa parte. Tem sim. Né? É um Pegasus. Pegasus, isso. Uhum. São simbologias mitológicas, né? Que eles vão pegar, né? Bom, do Paraná não deu muita coisa, além de ser um número 3 e ser aquelas construções, né? Mais Santa Catarina. Oh, que surpresa, né? Não? Cara, eu tenho que encontrar em JPEG, porque se eu for encontrar só em PNG vai dar muito trabalho. Deixa eu ver aqui. Está colando? Tá. Boa. Então, como assim? Como é que existe esta repetição dos mesmos símbolos por universidades no mundo todo? É porque é no mundo todo. Não é só aqui, não. Então, reparem, a Universidade de Santa Catarina, o que é que tem? Tem as folhinhas, tem um escudo e tem a tocha lá por trás. São sempre os mesmos símbolos. Hoje, podemos dizer que estes símbolos são símbolos usurpados pela maçonaria, ou seja, neste momento, estes símbolos são símbolos da maçonaria, nisto que estamos vendo aqui. Porque estes símbolos em si mesmos, eles não representam, não têm nada a ver com a maçonaria, não é? Muitos deles foram até usurpados, como nós vimos, da linguagem alquímica. A tocha, por exemplo, assim como a lamparina, que representa a tocha, que é a iluminação. Então, quando nós vemos a linguagem destes símbolos que eles utilizam, representa coisas positivas. A iluminação, a sabedoria, o trabalho, o conhecimento, a força, quer dizer, coisas positivas. Então, como é que pode dar tão errado, meu irmão? Não é? Eu digo assim, como assim, cara? Mais, Piauí. Não é por acaso, não é? Um negócio deste não pode ser por acaso. Quem desistiu de ver logo assim no início o vídeo não vai ver a imagem, a não ser que avance, né? Também pode avançar, dizer, o cara está demorando, deixa lá avançar isto para ver a imagem no final, como é que ela já está. Também pode ser. Então, reparem que porque é que é tão igual? Olha bem, não é? Principalmente estas duas aqui, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Piauí. É porque é do Estado. Não é não. Não tem nada a ver com o Estado. Olha aqui novamente o brilho. Este brilho que está aqui é o mesmo brilho, é o brilho do sol negro, como chamam. Isso é o que está em muitas representações que nós poderemos encontrar por aqui. Vamos ver se encontramos alguma com mais representações do sol negro. Vamos olhar universidades em Portugal. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, que é uma das mais conhecidas. Deixa eu ver se consigo encontrar uma grande, porque a Universidade de Coimbra, eu lembro-me que tinha dificuldade em encontrar grandes.
Vamos ver se esta aqui é grande o suficiente. Exato, esta é grande o suficiente. Então vou ter que salvar ela. Reparem como é que é logo desta universidade em Portugal. A gente quando olha assim parece bem diferente, não é? Vamos aqui ver ela de perto. Então quando nós começamos a olhar ela de perto, o que é que nós vemos? Mais uma representação da deusa da democracia e da liberdade. O que é que nós vemos aqui também? Que é isto que está aqui? Isto é um mocho. Nós já vimos este mocho aqui. Ela está com um livro aberto, também na mão. E, essencialmente, são esses os símbolos. Ela está também com o mundo, que em Portugal chama-se a esfera Arnilá. E isto aqui é um mocho. Ora, este mocho, isto é da Universidade de Coimbra, este mocho, nós vamos encontrá-lo aqui nestes carros alegóricos, em Lisboa, 1911, na comemoração do primeiro aniversário da instauração da República, em Portugal. Que eu estou vendo que talvez eu não o mostre aqui. Será que mostro? Acho que não. Será que é no outro vídeo? Onde aparecem alguns carros alegóricos que trazem o mocho em cima. Deve ser aqui, ó. Aqui. Exatamente, ó. Está aqui eles estavam. Foi a maçonaria que fez estes carros alegóricos, mas só um dos carros é que era o carro da maçonaria, que é este que está aqui. Que traz a deusa da liberdade, chegando em Portugal, sendo anunciada pelo deus Hermes, o mensageiro dos deuses. Né? Ou seja, estava chegando uma nova ordem divina para governar Portugal. E então existia este carro aqui, que é o carro da maçonaria. Não, este não era o carro da maçonaria, peço desculpa, o carro da maçonaria era outro. Que eu já vi aqui. Aqui, este é o carro da maçonaria. Reparem como isto andando na cidade, na comemoração. Tem o mundo no topo de uma coluna. Que base é esta, na qual se está apoiando o mundo? Não é? Aqui tem o símbolo da maçonaria. Então, que base é esta? É uma base única. Uma base única. Existe a ideia da globalização já. Isto, 1911. Esta ideia já é muito antiga. Fernando Pessoa já falava dos Estados Unidos da Europa. Fernando Pessoa não, desculpem, essa de Queiroz, no século XIX. Então, estas ideias são muito antigas. Tem a tradução de um discurso de encerramento na Cimeira do Governo Mundial, eu não me lembro já qual é o ano, onde o encerramento, eu fiz um artigo sobre isso, né, onde o encerramento é feito por um brasileiro e por um jornalista do New York Times. E o jornalista do New York Times diz que, finalmente, depois de 200 anos, estamos conseguindo chegar nos nossos objetivos. Né? Qualquer coisa assim que ele falou, né? Ele admitiu ali perante todos eles que o negócio já é antigo. Não é? Então este mocho é simplesmente o mocho que nós vimos aqui em Bohemian Grove. Para quem não sabe o que é Bohemian Grove, eu sugiro procurar este nome aqui. Eu não sei o que é que vão encontrar, porque já há muito tempo que eu não... eu descobri a existência de Bohemian Grove ou Bohemian Club. Talvez até seja melhor. Em vez de Grove, procurem Bohemian Club. E na altura até foi o Alex Jones que descobriu, descobriu não, ele conseguiu entrar lá dentro e está aqui um negócio, né? Talvez um dos negócios mais obscuros dos tempos modernos, e se encontra aí. Vamos aqui
ajeitar aqui as imagens para nós podermos nos orientar. Como assim? Então nós temos a ver que existe toda esta linguagem padrão, que começamos a encontrar um padrão de elementos. Tem o mocho, tem os livros, a águia, as tochas, os livros abertos, tem a coroa de folhas. Porquê tão poucos símbolos? Se nós começarmos a escrever aqui de lado uma lista do que é que nós encontramos aqui nestas logomarcas todas, a lista não vai ser assim tão grande. Encontramos um livro aberto, uma coroa, um escudo, encontramos águia, mocho, uma coroa de folha, a coroa já disse, né? Então não são muitos elementos. Encontramos um leão, né? Aqui tem agora esqueci-me o nome do cavalo com o chifre. Incrível. É um branco. Unicórnio. Incrível. Custei a chegar lá. Hein? É muita informação. Então, temos este aqui, da Universidade de Coimbra. Acho que ainda me estão ouvindo. Eu toquei aqui no meu micro. Eu estou passando assim por uma fase delicada. O micro está meio sensível. Ok, vou deixar mesmo com o C ali por cima. Tudo bem. Podemos ver a do Porto. Universidade do Porto. Não diz nada. Preto no branco, tal. Mais um pouquinho, parecia a logomarca do canal Daniel Simões, preto e branco. A de Lisboa eu também acho que não tem grande significância, acho eu, exato, está dentro do mesmo design, praticamente sem nada, né? Antigamente tinha esta logomarca, que ela tem duas colunas, que é também o Joás e o Boaz, que foram símbolos também usurpados pela maçonaria, né? Que as duas colunas do Templo de Salomão, mas é uma coisa que não vemos muito, então não vou usar ali. Se lembrarem de mais aí, podemos ver, por exemplo, associação, vamos ver aqui, associação logo. Aqui já começa a variar um pouquinho mais, né? Porque já sai do nível institucional ligado com governos e tudo, mas ainda encontramos aqui umas folhinhas, né? Mas começa a ser bem diferente, né? Uma associação, um instituto, já começamos a ver alguma coisa mais próxima, mas mesmo assim ainda não. Mas, e aqui estas logomarcas não são logomarcas de instituto, são sim. Aí há Ayrton Senna, tal, ou seja, não vemos grande, assim, padrão, vemos que é colorido e tal, mas não tem um padrão, vemos mãos, muitas mãos aqui, porque é um símbolo para auxiliar, né? Quando colocamos, vou colocar em inglês, government, governo, logomarca do governo. Começamos então a ver umas coisas interessantes. Aqui tem o dos Estados Unidos, que nós já vimos. Aqui é o da Índia. A Índia é praticamente um mundo à parte, nisto aqui, né? Mas tem leões também. A Índia tem umas simbologias bem diferenciadas. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante na Índia. É que hoje já está muito dominada, né? Tem um filme, até foi feito um filme há uns anos atrás, que é o Quem Quer Ser Milionário, que é uma crítica à invasão do mundo ocidental dentro da Índia, né? Por isso é que, tanto que até tem um programa, né, Quem Quer Ser Milionário, e aparece um pouco como isso, né? Então, aqui está o governo do Paquistão. Ora, será interessante nós, então, procurarmos uns governos assim, né? O do Paquistão. Ora, reparem bem. Por que o governo do Paquistão, ainda por cima islâmico, usa
um mesmo princípio de design para o seu brasão de armas. Tem as folhinhas, tem um escudo, tem aqui as setas amarradas. Não são setas, são... devem ser molhos de trigo, milho, alguma coisa, mas faz mesmo lembrar as setas da família Rothschild amarradas. Mas pronto, mas vemos que o design é exatamente o mesmo. Como assim? Hein? Um país de uma cultura tão diferente, por exemplo, da Índia, é bem diferente, compreensível, uma cultura bem diferente. Mas o Paquistão também é uma cultura bem diferente do mundo ocidental, né? É diferente, é isso que eu quero dizer, do mundo ocidental. Então, por que é que as logomarcas são tão parecidas? Né? Isto é o Paquistão. Vamos ver... Irã. Vamos ver... Irã logo. Ora, espera aí. Estamos a ver aqui umas folhinhas, né? Mas aparecem vários, né? Aqui é da Wikipédia. Este aqui parece ser o brasão estilizado. Estilizado é o quê? É quando se dá um toque moderno a uma coisa que é antiga, né? Mas, tanto que está na bandeira, né? Agora, exatamente o que é... Então, mas aqui aparece como embaixada do Paquistão no Irã. Ok. Bom, aqui aparece como sendo o emblema do Irã. Tem o sol, tem as folhinhas. Quando é que estas folhas apareceram lá atrás? Aqui, né? Reparem o mesmo princípio de simbologia neste aqui. A coroa em cima. Aqui até aparecem as folhas de café do Brasil. Por que esta repetição? Vamos copiar aqui e botar aqui, que isto é do Irã. Daniel? Oi? Oi, eu fiquei curiosa, fiquei pensando aqui, aquela fundação que tem em Portugal, Calouste Gulbenkian, você já chegou a olhar? Eu não sei, eu nunca vi o símbolo deles, mas será que tem alguma coisa? Olha, eu não me lembro como é. Vamos aqui olhar. Mas você conhece a fundação, né? Sim. Sim, né? Calouste Gulbenkian. É mais ou menos assim que se escreve. É. É isto aqui. Não dá para entender muito bem o que é que está ali. Mas eu acho que esta imagem é moderna. São os cavalos, é uma coisa romana, lá vem, está vendo? É uma coisa meio romana, parece, que não dá para entender muito bem em cima do que é que o homem está, né? Mas deve ser parece ser uma coisa meio romana. Ou seja, os caras vão sempre buscar as mesmas coisas, né? Está aqui as rodas, aqui dá para ver melhor. Ou seja, vai no mesmo sentido. Porquê que as logomarcas vão buscar símbolos tão inspirados na mitologia grega? Não é? Vamos ver Palestina. E aí? Hein? Afinal, a Palestina está sendo permitida ter uma águia como logomarca da... Vamos colocar este aqui, apesar de estar mais feio, mas há menos trabalho por agora. Não é? Então, a Palestina está tendo permissão para ter uma águia. Então, quer dizer que talvez não existe essa restrição para ter águias, não é não? E aí? Agora surpreendi-me. Como é que a Palestina tem uma águia como símbolo? Não é? Então, estamos a encontrar a águia como um arquétipo, não é?
Daniel, Oi, Alice. isso que você falou da águia, por exemplo, quando há pouco tempo eu vi um psicanalista, uma pessoa analisando os símbolos, né, e a utilização deles para um trabalho pessoal. Eu me lembro que ele comentou que a gente usar a águia, ela é o que há, né, que é o que você comentou, é o que há acima de tudo, né? Então, de controle de tudo. Então, é interessante isso que você falou, né? Da Palestina e todos esses outros. Então, assim, o que determina, né, todos esses países, né, Alice, né, controle eu todo. deixa-me pedir, por favor, porque eu no início eu avisei que isto está sendo gravado para depois ser publicado no YouTube. Aí eu pedi, quando tiverem quando tiverem algum comentário assim um pouco mais longo, escrevam para não esquecer e falamos no final, que é para eu poder seguir aqui. Mas podem me interromper para fazer uma pergunta rápida ou um comentário rápido. Tudo bem? Porque a apresentação ela já está sendo meio lenta, né? Tá certo, tá certo. Então vamos guardar mais para o final. Então nós temos aqui da Síria também é uma águia. Só que esta águia está olhando para o lado esquerdo dela, né? A da Palestina está olhando para o lado direito da águia, né? A dos Estados Unidos está olhando para o lado direito, a da Alemanha também está olhando para o lado direito, a Rússia está olhando para os dois lados, a da Síria está olhando para a esquerda. Como assim? E é interessante estar a ver isto aqui em países como a Síria, né? E como a Palestina. Eu estou achando isso interessante, terem águia, né? Mais a Coreia do Norte. O que é que será que a Coreia do Norte tem? Ora, já tem ali a estrelinha, né? Reparem que tem o mesmo princípio de design das folhas aqui, só que utiliza outra coisa. Isto é da Coreia do Norte. Hein? Então por que a Coreia do Norte está usando... Deixa-me apagar isto aqui, que é para não confundir. Por que a Coreia do Norte está usando uma simbologia nacional de o brasão de armas, seguindo os mesmos princípios de design de culturas ocidentais? Por que a estrela de 5 pontas está na bandeira dos Estados Unidos, na bandeira da China? Na bandeira não. Na bandeira. Não é? Está na bandeira. Por que está no brasão do Brasil? Porquê essa repetição da estrela de 5 pontas? Porquê não criar uma estrela com 7 pontas? 8 pontas? Porquê não uma estrela... Não é? Porque se ela tiver mais pontas, até vira um sol a brilhar. Não é? Porquê isso? De onde vem isso aí? Então, já que temos a ver a Coreia do Norte, vamos ver a Coreia do Sul. Uau, espera aí, não tem nada a ver. É o Yin e Yang aqui. Interessante. Vamos ver então o da China. Ora, onde é que tem aqui este aqui acho que está mais explícito. Ora, então mas porquê que a China usa o mesmo princípio de design com as folhinhas criando uma coroa? Hein? Que os outros. Porquê isso? Reparem que toda esta apresentação que estou fazendo aqui ela não está trazendo respostas, não.
Nós, assim, nós podemos colocar algumas possibilidades, não é? Porquê que é assim? Porque existe uma força única no mundo que já criou um monopólio nisto tudo, não é? Então nós vemos aqui o princípio das folhinhas, tal e qual como no Império Romano, aqui na China. Como assim? Aí a China tem aqui 5 estrelas. Mas são estrelas de 5 pontas. Tal e qual como todos os outros países utilizam estrelas de 5 pontas. Interessante, não? Bom, meus amigos, acho que já deu para ver. Eu estou aqui, são 21 horas e 17 minutos. Já estou falando há mais de 1 hora, mostrando aqui. Mas, talvez já tenha dado para... Se vocês quiserem dar mais alguma sugestão para nós olharmos. Ou então, se tiverem alguma... Agora é um bom tempo para falar, para compartilhar percepções, fazer perguntas. Ucrânia? Os caras usam o tridente, né? Legião Internacional de Defesa da Ucrânia. Espera aí, mas não é isto? Não, espera aí. Eu aqui tenho que colocar Coat of Arms. Opa, escrevi armas. Arms. É esta coisa de 5 pontas. Interessante, não é? Vemos aqui algumas representações, mas isto é o Wikimedia Commons, aí não sei qual é que é a veracidade disto aqui. Mas segue o mesmo princípio de design, né? Com leões e de lado e coroas em cima. Aqui com as folhinhas também, mas não conseguimos ter muito mais coisas. Meus amigos, é uma boa hora para fazer pergunta, para comentar, trazer mais informação. Sim, estava faltando isto aqui, claro. Estava faltando aqui, né? Porque, como assim? Não é não? É? Como assim? Então quer dizer que os nazis tiveram uma simbologia exatamente igual a toda a simbologia, exatamente igual em termos de linguagem, né? De símbolos. Igual dentro do mesmo tipo de linguagem que todos os outros. Mas como assim? Interessante. E ela está olhando para a direita dela. Ou seja, só a da Síria que está olhando para a esquerda. E tem a da Rússia que está olhando para os dois lados. Vimos também que a Alemanha também tem assim para os dois lados algumas vezes. Eu já vi várias vezes aqui. Assim. Sobre a águia, olhar para o lado direito seria olhar para o futuro. Existe essa simbologia, né? Olhar para a direita numa imagem é que a imagem está olhando para o futuro. E olhando para a esquerda estaria olhando para o passado. E lembrando também que a águia no xamanismo, no animal de poder, quem estuda isso, a águia é o animal que olha tudo lá de cima. Ele tem o domínio completo da imagem completa olhando de cima. E alcança uma profundidade muito grande nessa percepção. Só esse comentário. Grato, Lenice. Eu fazia ideia de outra coisa, já viu? Porque nunca fui procurar assim, o que é que significa ela estar a olhar para a direita ou para a esquerda? Eu nunca fui procurar, mas eu pensei que fosse
a tendência ideológica partidária, né? Partidária não, ideológica. Se era para a direita ou para a esquerda. Mas ainda bem que trouxe essa elucidação. Eu só não me refiro apenas à águia, falo em imagens. Por exemplo, no tarô, quem olha tarô também tem esse conceito. Olhando para a direita é futuro, para a esquerda é passado. Eu já vi em várias situações que agora não me recordo. Aí vem também como é que nós lemos os símbolos, né? Eu na capa do meu computador, eu tenho arquétipos e coloco a águia voando da esquerda para a direita. Porque é como o meu cérebro se habituou a ler, aqui no Ocidente, da esquerda para a direita. Então, se repararem, todos os animais eles estão andando da esquerda para a direita. Que é o sentido onde nós fazemos a coisa desenvolver, né? Em termos de escrita, de leitura. Então, eu pensava que era isso. Era uma questão mais ideológica, mas também tem esse lado positivo e não positivo, né? Não sei se mais alguém querendo acrescentar alguma coisa. Podemos vir aqui Caimã, que interessante. Devia ter escrito Caimã Islands. As Ilhas Caimã, para quem acompanha o meu trabalho, ou não, né, por outras vias, sabe que é um paraíso fiscal. Interessante que, olhei agora, eles têm no topo da logo uma tartaruga e um abacaxi. Nada a ver, né, não? Vou colocar aqui, mas não tem nada a ver com os símbolos que a gente estava vendo. Mas tem alguns princípios. Tem o leão, tem a estrela de 5 pontas e tem o formato em triângulo para baixo, né? E depois tem uma tartaruga e um abacaxi. O abacaxi é para dizer assim, agora descasca aí, vá. Como é que tu interpreta um abacaxi num brasão de armas de um país, hein? É engraçado isso aí. Vamos olhar aqui melhor. Vamos olhar aqui mesmo. Então nós estamos a observar que tem a tartaruga em cima é muito interessante, porque a tartaruga ela representa a experiência da vida, a sabedoria também, a longa caminhada, a paciência, não é? Devagar se vai ao longe, todas essas coisas, não é? Interessantes, não é? Porque é que eles têm a tartaruga ali? Será um símbolo só da região? Porque ela está acima do leão. Isso não é por acaso. Estas coisas aqui não são feitas por acaso, não. Aí tem a estrela de 5 pontas, com a ponta virada para baixo, como nós vemos as outras, né? E tudo dentro do escudo, e lá está este papelinho, que eu não tenho chamado a atenção para ele, mas este papel enrolado, onde coisas estão escritas, nós vemos isso em muitos deles, principalmente em coisas da universidade, né? Nós vemos aqui, ó, o papel aqui embaixo, todos eles têm papéis embaixo. Até o brasão de armas do Brasil. Aqui no Portugal não escreveram nada, mas deixaram como se fosse um laço. Ou seja, o design é sempre o mesmo. Sempre. Bom, se lembrarem de mais algum interessantes para a gente ver. Daniel, a simbologia do arco-íris, que diz que tem muitas empresas que utilizam as cores do arco-íris. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Não. Mas a primeira coisa que me vem é que elas estão aderindo à agenda, né? Em termos de corporações já fica um pouco mais difícil, assim, algumas utilizam, mas é difícil usarem. Deixa eu ver se eu consigo. Não, se eu for abrir a pasta vou revelar o que ainda estou construindo. Vamos ver assim, por exemplo, a BlackRock, o banco, né? BlackRock. Vamos colocar o logo. Não tem nada de especial, né? Quando vamos ver, por exemplo,
o Bradesco, né, que tinham falado ali, não, era o Bradesco, né? Vamos colocar o Goldman Sachs. O Goldman Sachs acho que já teve uma logo mais trabalhada, mas agora está assim. Ou seja, os caras nas empresas, assim, eles não revelam nada, não. Deixa eu ver aqui. Bundesbank, mas o Bundesbank também está é um banco central. Estão todos assim, né? Em termos de alinhados com o sistema europeu financeiro. Ou seja, em termos corporativos e empresariais já fica mais difícil nós encontrarmos este tipo de linguagens. Mas encontramos este tipo de linguagens muito, que é isso que depois eu mostro aqui nos vídeos, em uma série de coisas. Vamos ver aqui se eu mostro aqui. Eu mostro algumas imagens lá. Não, mas deve ser mais aqui. Isso, aqui eu começo a mostrar a semelhança. Eu não vou estar a apresentar o vídeo todo, mas só fazer aqui uma pequena viagem no que foi mostrado. Parece que está meio lento por causa do Telegram, que está transmitindo. Então, aqui nós vemos a semelhança, não é? Como é que aqui é a viagem do símbolo. Em 1822, reparem que é em 1822 que entra as folhinhas no brasão de armas do Brasil, porque não existiam estas folhinhas. Antes é uma ordem que está governando aqui o Brasil, depois de 1822 passa a ser outra ordem. É isso que eles depois vão fazer lá em Portugal, em 1910, com a instauração da República, e em 1911 eles mostram mesmo que é uma outra ordem divina que está em Portugal. Portugal era muito ligado ao cristianismo, catolicismo, e aí surge a deusa da democracia, em 1911, anunciada pelo deus Hermes, chegando com uma nova ordem divina. Tanto que depois uma coisa que eu mostro também é que dentro da Assembleia da República não existiam estátuas. Se existiram uma, ou assim, sem destaque nenhum, depois, quando foi instalada a República, um monte de estátuas apareceram lá dentro. Então, eu mostro aqui a semelhança que existe dentro desses símbolos, né? Botando as folhinhas, e todos têm folhinhas, né? Portugal mostro que as cores de Portugal vêm da carbonária, tudo isso. Reparem que a estrela está lá, aqui neste caso a carbonária era o braço armado da maçonaria, com atentados mesmo, assassinatos e atentados à bomba e um bocado de coisas assim. Aí depois começamos a ver aqui, é isso que eu depois vou mostrar, que em gravuras antigas, aqui já em 1891, ou seja, já a maçonaria já estava se espalhando por o Brasil todo, vemos as gravuras repletas de símbolos dessa linguagem que a maçonaria passa a usar e todo o sistema internacional, não é? O mundo aqui, estas figuras que parecem... Aqui é a Mariana, porque está com o gorro na cabeça, né? E ela está chegando, parece que está chegando num carro alegórico também, né? Parece, não sei se é isso, não. Mas vemos o estilo, né? Eles estão indo buscar um estilo mais neoclássico, sei lá, como é que chama. Aqui a deusa da República também, no Rio de Janeiro. Mais uma vez a deusa da República. A cobra sendo morta, né? A cobra, neste caso, aqui é o Dom Quixote e o Sancho Panza. Os caras não brincavam em serviço com as gravuras. Matando a cobra. A cobra era a Igreja Católica e o reinado, né? Aí vemos aqui, esta é uma imagem interessante, que vemos a Rainha Isabel lá em cima, a Princesa Isabel, e aqui um monte de caras, que agora não estou sabendo quem era, todos rodeados com as folhinhas, porque são as folhas da glória, né? Que é dada a glória, o reconhecimento. Então, esse tipo de linguagem já vivia espalhado por todo o lugar, né? Já há muito tempo que anda por aí espalhado.
as folhinhas na mão dela. Isto aqui é tudo aqui no Brasil. Hein? O cara entregando a coroa à República, né? Para que ninguém mais seja coroado. Vemos aqui a República pisando os padres, a Igreja Católica. Aqui ela está pisando a coroa. Né? Nos Estados Unidos ela transforma-se em Columbia, que é o nome daquela editora de filmes, né? E que aparece a Colômbia. Ela passa a ter uma aparência um pouquinho diferente. Para quem não sabe, o Brasil já teve uma bandeira em tudo igual aos Estados Unidos. Durou pouco tempo. Foi 4 dias. Mas os caras tentaram botar uma bandeira igual à bandeira dos Estados Unidos. Notas antigas dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil chegou a ter esse nome. De 1891 a 1967. República dos Estados Unidos do Brasil. Tanto tempo assim. Agora fiquei na dúvida se é isso mesmo. Mas está ali dizendo em cima. Se eu escrevi aquilo, é porque talvez tenha algum sentido, né? Então, meus amigos, é isso. Essencialmente é o que eu estava querendo mostrar. Vou deixar já um cheirinho para a gente poder ver para onde é que vai este estudo. Este estudo vai exatamente para este vídeo que estava aqui no início, este aqui, a criação do BIS. E vamos ser levados nesta história da criação do sionismo também. Primeiro vamos entrar na Basileia, porque estamos a ver símbolos governamentais e tudo, mas existem muitos tipos de símbolo. E nós vamos começar a entrar. Deixa eu ver aqui. Nos símbolos da Basileia, porque tem tudo a ver. Vamos só olhar aqui qual é o símbolo das cidades. O símbolo da cidade da Basileia. A cidade da Basileia é a cidade-sede do Banco Central dos Bancos Centrais, na Suíça. Foi onde aconteceu a primeira reunião internacional política sionista, com o objetivo de criar a Terra Santa. E a mascote dessa cidade é o basilisco. E interessante que basilisco, né? O princípio é o mesmo. E diz aqui que é uma serpente fantástica, muitas formas ao longo dos séculos, matava com o olhar. O único jeito de a matar seria fazê-la ver o próprio reflexo em um espelho. Quando não conseguia matar animais e pessoas, olha bem, a ruindade no negócio. Quando não conseguia matar animais e pessoas, virava-se a olhar para as plantas medicinais e aromáticas. Ou seja, não era qualquer tipo de plantas, eram as plantas medicinais e aromáticas. Ou seja, ele está atacando a vida mesmo. E principalmente o ser humano. Esse é o símbolo dessa cidade. Depois nós vamos olhar com mais detalhes essa cidade. Podemos até entrar pelo Google Maps para entendermos como é que depois é gerado toda o sistema financeiro, como hoje está estruturado. Aí é que eu não sei quantas aulas vai demorar. Vamos entender como é que nasce o sionismo, entrar na Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, quando é criado o Banco BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, aqui na Basileia, e como é que depois acontece a Segunda Guerra Mundial e todas as outras estruturas globalistas, financeiras e não só, como as Nações Unidas, a OMS e tudo, como é que elas são formadas. E é uma viagem que estamos fazendo para entender profundamente e detalhadamente isto tudo aqui. Não conseguimos ver tudo, né? Porque é infinito. Ei, Daniel. Oi, Rafael. Boa noite. Boa noite. Eu enviei duas imagens aí de um livro que eu tenho lá no chat.
eu queria saber a sua opinião, que eu fico com muita curiosidade nesse tema. E tem muitos distritos aí em Portugal, são distritos que fala, né? Não é município, não. Sim, tem município e tem distrito. Ah, sim. E parece que tem muitos deles que tem a simbologia da cruz de Avis. E aí na outra página do livro lá fala que num dado momento... O teu som falhou. Num certo momento... Está sem som. Continua sem som. Ah, beleza. Só para saber mesmo sua opinião sobre essa... a cruz de Avis aparece bastante, né? E aparece muito questão de torres também, nas heráldicas, na simbologia, né? Porque tem a ver com a história de Portugal, né? Porque a linhagem de Avis é a linhagem que supostamente, e anda um pessoal ainda hoje aí batendo com a cabeça ao redor disso aí, é a linhagem dos reis em Portugal, que foi usurpada e que a Casa de Bragança hoje, chamado o Rei de Portugal, que não assume, não faz parte dessa linhagem, já é uma linhagem colocada pela maçonaria, por toda essa força não positiva, mas ainda permanece muito da linguagem simbólica da história de Portugal. Toda a luta com o Império Árabe, e depois, como nós estávamos vendo aqui nesta página, a cruz da Ordem de Cristo, ela funde-se com a cruz do Mestre de Avis e dá esta cruz assim. Então, a Ordem de Cristo, ela nasce em Portugal porque os templários estiveram fugindo, isto é o que contam, né? Que os templários fugiram até Portugal, não tinham mais para onde fugir, aí o rei ficou com o tesouro dos templários e acabou com a Ordem dos Templários, porque era essa a vontade do Vaticano, e pegou nos mesmos caras que faziam parte dos templários e criou a Ordem de Cristo. Então, ou seja, os templários não acabaram, apenas mudaram de nome lá em Portugal, né? Depois é a Ordem de Cristo que acaba por fazer as viagens de navegação e tudo. Mas hoje eu estou revendo muitos detalhes dessa história, sabe? Porque estou colocando muita coisa em questão. Bom, meus amigos, e não havendo... Quer falar, Rafael? Bom, não havendo mais participação, agradeço imenso a todos a vossa presença e participação. Espero que estes encontros tragam benefícios para alguém, que possa serem úteis de alguma forma. Desejando muita luz para todos, muita saúde. Lembrem-se de beber água, praticar exercício, pegar sol. É importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Muita luz para todos e até a próxima.